E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com muita saúde, muita vontade de estudar e de aprender. Professor Zé Celestino, professor de Física, para mais uma aula do nosso mini curso de Eletrostática. Então, agora é a nossa aula número 2 e nós vamos falar sobre eletrização. Então, vamos lá, sem muita demora. Bom, pessoal, nós sabemos que um átomo ele é naturalmente neutro, ok? Electricamente neutro, certo? Por que nós dizemos que ele é eletricamente neutro? Porque o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, perdão. O número de prótons é igual ao número de elétrons, certo? E quando um corpo ele apresenta esses números de forma diferente, ou seja, a quantidade de prótons diferente da quantidade de elétrons, nós dizemos que esse corpo ele está eletrizado, ok? Então vejamos só um átomo na sua forma natural. Então vejam que nós temos aqui os elétrons, os prótons e os nêutrons. Percebam que a quantidade de elétrons, aqui no caso são 3 elétrons, né? É igual à quantidade de prótons, são 3 prótons. Então esse átomo aqui ele está eletricamente neutro, beleza? Bom, mas nós podemos eletrizar um corpo eletricamente neutro, certo? E quando nós eletrizamos um corpo eletricamente neutro, significa dizer que nós tornamos esse corpo com um número de cargas positivas e negativas, um número diferente, certo? Então, nós temos aí agora, em um corpo eletrizado, a quantidade de prótons e de elétrons, uma quantidade diferente de cada um, beleza? Então, o que é eletrizar? É tornar diferente o número de cargas positivas e negativas, ok? Um corpo, quando ganha elétrons, nós dizemos que que ele está eletrizado negativamente. Quando ele ganha elétrons, né? Ele ganha carga negativa. Quando um corpo ele perde elétrons, quando ele perde carga negativa, nós dizemos que esse corpo está eletrizado positivamente, certo? Você pode achar estranho, professor, como é que o corpo ganhou e ele fica eletrizado negativamente? Quando o corpo perdeu, ele fica eletrizado positivamente. Nós temos que prestar atenção que nós estamos falando de elétrons, de carga negativa. Então, se eu ganhar carga negativa, né? Se o meu átomo ganhar carga negativa, eu vou ter um excedente de carga negativa. Então, eu vou ficar eletrizado negativamente. Se eu perder carga negativa, certo? O meu átomo vai ficar com excedente de carga positiva. Então, o meu átomo, o meu corpo, ele vai ficar eletrizado positivamente. Beleza? Mas, professor, por que é que você só está falando em elétrons, ganhar ou perder elétrons? Por que você não fala em prótons? Será que eu não posso ganhar e perder prótons? Vejam só, as cargas positivas, os prótons, eles estão no núcleo e eles não participam da eletrização. Vocês lembram da aula passada que a gente falou sobre a força nuclear forte, que mantém lá os prótons bem unidos? Então aquela força, ela é muito forte, né? Parece assim uma piada, mas realmente uma força muito forte. Então isso dificulta muito você arrancar um próton do núcleo. E já que nós temos os elétrons eles estão ali na eletrosfera, na parte mais extrema, na extremidade do átomo. Então é mais fácil você pegar algo que está na extremidade ali e retirar ou então colocar nas suas camadas de valência, que é a sua última camada, ok? Bom, então, deixando aqui mais claro ainda. O corpo que cede elétrons, né, que ele perde elétrons, fica eletrizado positivamente. E o corpo que recebe elétrons, que ganha elétrons, fica eletrizado negativamente. Beleza, pessoal? Acho que ficou bem claro aqui, ó. Aqui nós temos dois átomos, certo? Ou dois corpos. Então, um corpo que tem uma maior quantidade de carga positiva fica eletrizado positivamente. Um corpo que tem uma maior quantidade de carga negativa fica eletrizado negativamente, beleza? Bom,
Antes da gente estudar os processos de eletrização, ou seja, a maneira da gente fazer com que um corpo neutro se torne eletrizado, nós precisamos ver bem aqui esse princípio da eletrostática, que ele é muito importante. Nós já vimos o primeiro na aula passada, que foi aquele princípio da atração e repulsão, certo? Cargas iguais se afastam, se repelem, e cargas opostas se atraem. E aqui nós temos o princípio da conservação das cargas elétricas, que diz que, num sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas positivas e negativas é constante. Então, o que isso significa dizer? Que nós temos aí a carga 1 mais a carga 2. Isso na situação inicial, ela vai ser exatamente igual, certo? A sua somatória, tá? A somatória vai ser exatamente igual a carga 1 e a carga 2 após o processo de eletrização, certo? Então, nós temos aí, a carga 1 tem antes do contato, a carga 2 antes do contato, né? Q1 e Q2. E nós temos o Q1', que é após o contato, e o Q2' após o contato. Então, por exemplo, vamos ver bem aqui uma situação. Nós temos aqui 3 átomozinhos, certo? Vejam que eles têm cargas diferentes. Então, vamos ver aqui, um é mais 10, certo? Outro é mais 5 e o outro é menos 6. Fazendo a somatória dessas 3 cargas, certo? 10 mais 5, 15. 15 menos 6, 9. Então, nós temos aqui uma carga mais 9, ok? Mais 9. Perdão aí pelo desenho ruim, tá? Vamos ver como é que ficou após o contato entre esses átomos aí, ou entre esses corpos. Então, nós temos aqui um átomo ou um corpo com a carga mais 5, outro com mais 2 e outro com mais 2. Fazendo a somatória, 5 mais 2, 7, com mais 2, 9. Então, manteve-se a quantidade de carga, né? A somatória das cargas, ok? Então, isso aqui é muito interessante, muito importante que a gente mentalize isso aí, beleza? Bom, então, nós temos também que dar uma olhadinha nessa série triboelétrica, certo? Então, o que é isso? Essa série triboelétrica, ela mostra alguns materiais em ordem de eletroafinidade crescente. Bom, o que é essa eletroafinidade? Alguns materiais, eles têm a tendência ou de ganhar elétrons ou de perder elétrons, ok? Depende do tipo de material. E essa série triboelétrica, ela está aí para demonstrar esses materiais, ok? Então, vamos dar uma olhadinha. Vejam que nós temos aí uma reta com duas setinhas, né? Dois sentidos, um para o mais e um para o menos. E o que isso significa dizer? Bom, que esses materiais que estão mais próximos do mais, né, do sinal de mais, eles têm a tendência de ficar eletrizados positivamente. Se eles ficam eletrizados positivamente é porque eles perdem elétrons. Esses outros materiais que estão mais próximos à seta, aliás, ao sinal negativo, eles têm a tendência de ficar eletrizados negativamente, ou seja, de ganhar elétrons, ok? Então, vejam aqui, por exemplo, nós temos aqui o vidro, a lã, o algodão e os metais. Então, nós temos aqui o vidro, como ele está mais próximo aqui do sinal positivo, significa dizer que ele tem uma tendência maior de ficar eletrizado positivamente. E assim vai descendo para a lã, algodão e metais. Com relação ao negativo, né, ao sinal negativo, nós temos justamente a seta invertida, né? O vidro é quem está mais distante e os metais é quem está mais próximos, né? Agora nós vamos ver sobre condutores elétricos e isolantes elétricos, certo? Então, nós denominamos condutor elétrico todo material que permite a movimentação de cargas elétricas no seu interior. Então, os condutores elétricos mais comuns são os metais, que se caracterizam por possuir uma grande quantidade de elétrons livres ou que estão fracamente ligados ao átomo. Então, nós temos aqui alguns exemplos de metais, ok, pessoal? Por exemplo, na nossa fiação doméstica, né, na nossa casa, nós temos o que? Esses fios de
cobre, né? Metal. Cobre é um metal, então ele é um excelente condutor, certo? De eletricidade, de cargas elétricas, ok? Já os isolantes elétricos, eles são materiais que não permitem a movimentação de cargas elétricas no seu interior, ou pelo menos materiais que dificultam bastante, certo? Então nós temos aí, ó, não existe um isolante perfeito. Qualquer substância pode se tornar condutora de eletricidade, certo? Mas esses materiais eles dificultam muito a passagem de corrente. Nós temos aí a borracha, nós temos essa fita isolante, né, que o pessoal utiliza em cabos elétricos, né? Agora nós vamos para os nossos processos de eletrização, ok? São 3 processos de eletrização. Bom, ó, por que quando passamos perto da TV os pelos do braço ficam de pé, né? Por causa da eletrização, falou a moça. Existem 3 maneiras de se eletrizar um corpo: por atrito, por contato e por indução. Então nós vamos ver esses 3 processos de eletrização agora, beleza? O primeiro deles é a eletrização por atrito. Então, para realizar a eletrização por atrito, nós devemos observar se os corpos têm substâncias diferentes e se eles estão inicialmente neutros. Após eletrizados, os corpos terão cargas de sinais opostos, ok? Para saber qual é o positivo e qual é o negativo, basta consultar a série triboelétrica que a gente viu lá agora há pouco, ok? Então vamos ver aqui, ó, como é que funciona. Esfrega-se vigorosamente o pedaço de lã no tubo de vidro, tomando o cuidado de fazê-lo sempre na mesma região. Em seguida, separamos os dois e notamos que há entre eles uma força de atração. Isso se deve ao fato de a lã ter retirado elétrons do tubo de vidro, tornando-o eletrizado positivamente, enquanto ela eletrizou-se negativamente. Então vejam, quem perdeu carga elétrica negativa, né, quem perdeu elétrons, ficou eletrizado positivamente. Aquele que ganhou elétrons ficou eletrizado negativamente. Você pode fazer isso aí na sua casa, ó, com esse modelozinho aqui que eu coloquei para vocês. Você pode pegar uma régua, certo, na sua casa e atritar com um tecido qualquer, tá certo? Sendo que esse tecido deve estar seco, tá bom? E aí você picota pedacinhos de papel, né? E aí você vai observar que a régua vai atrair aqueles pedacinhos de papel, beleza? Então, faça aí na sua casa, ok? Pode ser também, você pode pegar uma caneta, certo? Não é obrigatório você passar no tecido, pode passar também no seu cabelo, né? Que também funciona, ok, pessoal? Contanto que esteja o cabelo seco. Eletrização por contato, beleza? Então, a eficiência da eletrização por contato, ela depende da natureza dos corpos, né? Se um dos corpos for isolante, a eletrização será local. Nos corpos metálicos, ela é distribuída uniformemente por todo o corpo. Outro ponto importante, os corpos adquirem carga de mesmo sinal. Isso aí é legal. Ou ficam neutros. A quantidade total de carga se conserva antes e depois da eletrização, aquele princípio lá da conservação das cargas elétricas, ok? E se os corpos forem de mesmo tamanho, as cargas serão redistribuídas uniformemente, de maneira igual, ok? Se forem de tamanho diferente, serão divididas proporcionalmente ao tamanho de cada um. Vamos ver como é que funciona. Bom, num metal neutro, né, o número de elétrons é igual ao número de prótons, é neutro. Porém, os elétrons livres existem, né, elétrons livres que podem se movimentar pelo metal. Então, nós temos ali os elétrons se movimentando pelo metal, ok? Bom, quando aproximamos um bastão eletrizado, os elétrons livres se deslocam, neste caso, atraídos pelo bastão positivo. Então, vocês lembram lá do princípio da atração e repulsão? Sinais opostos se atraem.
Então, como o nosso bastão está eletrizado positivamente, as cargas negativas do metal são atraídas por ele, ok? Continuando, o metal ele perde elétrons, certo? Porque os elétrons foram atraídos pelo vidro, certo? Então o metal perdeu elétrons, certo? Então ele ficou com excesso de carga positiva. Ele perdeu elétrons, então ficou um excedente de cargas positivas. Sendo assim, o nosso metal ficou eletrizado positivamente. Lembrando que o bastão de vidro ali, ele é também eletrizado positivamente, beleza? Então, perceberam que na eletrização por contato, os materiais ficam eletrizados com o mesmo sinal. Os dois ficaram aí, no caso, eletrizados positivamente, beleza? Agora, por último, nós temos a eletrização por indução. É o fenômeno pelo qual um condutor se eletriza pela simples aproximação de um outro já eletrizado, sem haver contato entre eles. Na eletrização por contato, você precisava ter o contato entre os materiais. Na eletrização por indução, não, basta aproximar os materiais, ok? O condutor que está eletrizado é chamado de indutor ou influente. O condutor que se eletrizou é chamado de induzido ou influenciado, beleza? Bom, o induzido ele se eletriza com a carga de sinal contrário do indutor, certo? Vamos ver como é que funciona. Bom, aqui neste caso não há contato entre os corpos eletrizados. Basta aproximar um corpo carregado, ou seja, um indutor, aproximando do corpo neutro, que é o induzido, ok? Então nós aproximamos aí um bastão que está eletricamente carregado positivamente, né? Vejam que ele está cheio de carga positiva, e o nosso metal que antes era neutro, né? Ele ainda está neutro, mas o que foi que aconteceu? Devido àquele princípio de atração e repulsão, né? As cargas opostas se atraem. Então, as cargas negativas elas foram atraídas para a extremidade onde foi aproximado aquele vidro ali, aquele bastãozinho de vidro, certo? Então, as cargas negativas foram atraídas pelas cargas positivas do vidro e as cargas positivas do metal foram repelidas pelas cargas positivas do vidro, certo? Então vejam que as negativas se aproximaram da extremidade e as positivas se afastaram lá para outra extremidade. Vamos continuar. O que acontece? A gente faz uma ligação, certo? Nós ligamos um fio nesse induzido, certo? Ou nesse corpo que a gente quer eletrizar, a gente faz uma ligação dele com a terra. Quando eu digo com a terra, é com o solo mesmo, ok? Então, o que acontece? Ao fazer essa ligação com o solo, certo? Como nessa extremidade aqui, onde tem o fio da ligação, é o chamado fio terra, ok? Então, como nós temos aí cargas positivas próximas a esse fio, elétrons vão subir, certo? Eles vão subir da terra, certo? Pelo fio em direção às cargas positivas, sendo atraída pelas cargas positivas, certo? No sentido de neutralizar. Vejam que subiram aí exatamente a mesma quantidade de cargas que haviam aqui na extremidade próxima do fio. Ó. Próximo do fio haviam 5 cargas positivas, subiram 5 cargas negativas pelo fio, ok? Bom, depois que acontece esse procedimento das cargas subirem pelo fio, a gente corta o fio, desliga esse fio da terra, certo? Então o que acontece? Bom, nós percebemos que esse corpo ele ganhou elétrons, não foi? Ele não ganhou elétrons, certo? Então ele ficou com uma quantidade de carga elétrica negativa, né? Maior do que a positiva, ó, certo? Deixa eu voltar aqui. Ele ficou com a quantidade de carga elétrica negativa maior que a carga positiva, ok? Então,
essas cargas elas vão se distribuir e, logicamente, esse corpo ficou eletrizado negativamente, né, com a carga de sinal oposto ao aquele bastão de vidro, ok? Então, é assim que funciona a eletrização por indução. Pessoal, então a nossa aula está encerrando por aqui. Eu espero que tenham gostado e aguardem aí a nossa aula número 3, que nós vamos falar sobre Lei de Coulomb, ok? Então um abraço a todos, tchau!